Vamos abrir a nossa Bíblia em Evangelho de João, capítulo 14, de 1 ao 6, passagem conhecida por todos da igreja. Todos já encontraram? Os irmãos somente acompanhem em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Glorificado seja ao nome do Senhor. Aqui esse argumento de Jesus, que se antecedeu à Páscoa. Jesus, ele entra em Jerusalém, já sabendo que ele entraria em Jerusalém e passaria pelo processo, o processo que levaria aos os propósitos de Deus. Jesus já sabia de tudo, que ele ia ser cuspido, ia ser traído. Jesus sabia que ia ser esbofeteado. Jesus já sabia de todos os seus processos. E Jesus, entrando em Jerusalém, ele traz uma palavra e fala com uma multidão. A multidão ouve Jesus, e Jesus, depois de falar com toda essa multidão, Jesus, ele reserva um tempo para os seus discípulos. Os seus discípulos é convidado por Jesus para receber as últimas instruções de tudo aquilo que eles deveriam fazer após a sua morte. Jesus orienta os seus discípulos. E nessas orientações, Jesus lava os pés do discípulo. Jesus, ele orienta os seus discípulos a seguir o caminho que ele deixou e prosseguir com aquilo que ele começou. E Jesus começa a orientar aos seus discípulos a fazer aquilo que ele tinha ensinado para fazer. Jesus prega, Jesus orienta, e tudo naquele meio de tempo de Jesus, sabendo que mais adiante, ao participar da Páscoa, que era uma das festividades mais importantes dos judeus. Por quê? Porque simbolizava a saída do povo de Egito. E nós sabemos que Êxodo, ela fala sobre isso, sobre Jesus, quando Deus, ele tira o povo do Egito, e como o povo sai do Egito e é instituída a Páscoa, Deus, ele mata um cordeiro. E esse cordeiro, diz o texto sagrado, que era colocado nos umbrais de cada crente, de cada um do povo israelita. O anjo da morte passou, não conseguiu alcançar o povo, porque a marca do cordeiro estava protegendo aquelas casas. Isso já era um prenúncio, um simbolismo, que a salvação viria através do sangue, porque sem sangue
não há remissão do pecado. E nós aprendemos também que o sangue simbolizava também a remissão e a libertação do pecado de cada um. Nós aprendemos em Levítico isso, né? E Jesus, dando essas orientações aos seus discípulos, ele chega, o Tomé, depois dele falar, o Tomé falou: olha, nós não conhecemos o caminho, como é que nós vamos se nós não conhecemos o caminho? E Jesus fala para Tomé, fala assim para ele, Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos entender por que Jesus falou isso. Jesus, ele falou uma coisa que todos os judeus sabiam. Jesus aqui, ele estava dando uma aula de leis. Ele estava ensinando o povo que estava escrito lá em Levítico. Como foi instituído o tabernáculo, né? Nós já falamos aqui que o povo adorava através de tendas, depois passou a adorar através de tendas, né? E o último nós começamos a adorar através do tabernáculo. Começamos a adorar através do tabernáculo. E nesse tabernáculo que foi construído por Moisés, Deus, ele deu todas as diretrizes a Moisés: olha, faça o tabernáculo conforme eu vou te mostrar. Não faça nem mais, nem menos. Faça do jeitinho que eu estou te mostrando. Deu todas as diretrizes a Moisés, para que fosse feito aquele tabernáculo. E no tabernáculo, nós sabemos que Moisés, Deus, ele se apresentava onde? Na porta da onde? Do tabernáculo. A porta do tabernáculo era acesso para todo o caminho até onde? Os santos dos santos. Nós aprendemos isso. Isso se chama escola bíblica dominical. A gente aprende essas coisas. Apresentava na porta, e para chegar ao Santo dos Santos, existia um caminho: porta, átrio, Santo do Santo, que representava a presença e a vida através do poder de Deus. E nós aprendemos que os sacrifícios que eram levados até os santos dos santos, eles só poderiam ser feitos através do sumo sacerdote, que vieram ser instituído um pouco depois, que eram os filhos de Arão, né, que foram instituídos sacerdote, mais à frente foram instituídos os sumos sacerdotes. E esse sumo sacerdote, eles tinham o dever, eles tinham a obrigação, eles tinham a chamada de levar o sangue do cordeiro até os santos dos santos. E isso era feito uma vez por ano. Uma vez por ano, esse sacerdote, ele fazia todo esse caminho da porta do tabernáculo aos atos do Senhor até o santo dos santos. Em Hebreus 10, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Se fez homem, e hoje ele pode entender a minha fraqueza e a tua fraqueza, porque através do seu sacrifício, que ele deixou a sua glória, né? Deixou toda a sua glória, se fez homem, obedeceu até a morte de cruz, para que hoje, cada um de nós, viéssemos estar aqui adorando e bendizendo e participando do pão e do partido e do beber do cálice do Senhor. Então, quando Jesus ele chega para Tomé, é mesmo que ele estivesse falando assim: ó Tomé, você não lê as leis não?
Você não via que aquele sacrifício era transitório? Isso apontava para mim, Tomé. Eu sou o caminho, porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo meu sacrifício. Quando Jesus ele se coloca como caminho, a verdade e a vida, ele como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e os sacrifícios eram oferecidos através de um cordeiro sem mancha, sem ruga, não podia ter defeito. Em Hebreus 10 disse que Jesus ele oferece um único sacrifício mais perfeito, mas os sacrifícios já não poderiam ser através mais de um animal. Simbolicamente sim, mas por sacrifício de Cristo não poderia ser mais um animal, tinha que ser um homem, porque Deus não sangra, Deus ele não sente fome, ele não sente sede, porque quem foi para aquela cruz não foi Jesus Deus, foi Jesus homem, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas vontades, porque Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus sentia tristeza, Jesus sentia todos esses sentimentos. Então o cordeiro que foi para aquela cruz, por causa de você, por causa de mim, por causa da igreja, por causa dos pecadores, mais vil pecador, ele sofreu tudo aquilo na carne, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar na casa do Senhor, lavado, remido, purificado, santificado e liberto do pecado por causa do sacrifício de Jesus. Então a verdade, o caminho e a vida era simbolizada pela porta do tabernáculo. Era um ponto de partida, a porta, que era o caminho. A verdade e a vida simbolizava o santo dos santos, que simbolizava a vida e a verdade. Então Jesus ele fala para Tomé: olha só, você está perto da vida, da verdade e do caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O sacrifício levado ao tabernáculo era feito por um animal, mas eu estou me preparando para fazer esse caminho. Eu estou me preparando, eu sei que eu não sair daqui, eu vou morrer. Eu vou passar como ovelha muda ao matadouro, diante aos meus tosqueadores, para te dar vida, Tomé. Eu sou a ovelha que tira o pecado do mundo. Sou eu que vou fazer esse caminho. Chegarei à verdade e darei vida. Jesus estava explicando, simbolicamente, todo aquele sacrifício apontava para quem? Para esse momento de Cristo, para esse momento aonde ele se faria como uma ovelha, para dar vida, para trazer libertação ao seu povo. Mas só que não poderia ser mais através de ovelha, de bode, de sangue de bode. Teria que ser essa expiação através de uma pessoa que vencesse toda a lei, cumprisse todos os preceitos da lei, para que pudesse dar liberdade a cada um de nós. E por isso que nós não podemos desprezar o sacrifício de Cristo. Ele derramou o seu sangue, os 3 anos que ele prega diante de Jerusalém, na cidade circunvizinha, foi por amor a você, foi por amor a mim. Então não podemos tratar as coisas de Deus como coisas vil, como as coisas que não têm interesse, trocar as coisas de Deus por qualquer coisa. É a mesma coisa que a gente fala para Jesus: o que o Senhor fez para mim não importa. Hoje eu estava falando que a gente prioriza aquilo que a gente acha mais importante para nós.
Não é verdade? O que for mais importante para mim, eu vou priorizar. Eu dei um exemplo aqui. Eu vim da macumba. Gostei de bater um tambor. Se tivesse um negócio dentro do centro, eu desfazia tudo que eu tinha que fazer para estar lá dentro do centro. Sabe por quê? Eu achava, dentro da minha ignorância, que aquilo lá era mais importante para mim. Então, se é importante para mim, aquela coisa ali é mais importante, eu não quero saber do resto, porque eu vou fazer aquilo que é mais importante para mim. Quando nós desprezamos as coisas de Deus, a gente está falando para Deus: o que eu vou fazer é mais importante que a sua casa, é mais importante de que te buscar, é mais importante de que está fazendo isso. Sabe por quê? Quando eu troco aquilo que Deus coloca nas minhas mãos e vou procurar outra coisa, eu estou falando para Deus: o seu sacrifício não vale de nada. A sua presença é secundária. Eu vou procurar outra coisa que para mim é muito mais importante. Eu não quero saber de nada. Eu vou fazer isso primeiro, depois eu dou o resto para a casa do Senhor. O sacrifício dele não valeu de nada? Por isso que Jesus se apresenta como caminho. Por quê? Ele está falando para Tomé: eu sou o único acesso a Deus. Eu sou o caminho. Aquele sumo sacerdote que uma vez por ano tinha que estar oferecendo sacrifício, mas antes de oferecer o sacrifício, para entrar no Santo dos Santos, que era o lugar de vida, era o lugar que dava acesso à presença, à grandeza de Deus. Esse sumo sacerdote, de ano em ano ele entrava ali, mas sabe o que ele tinha que fazer? Oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era um pecador. Ele era um pecador. Era um sacrifício que tinha que estar se fazendo toda hora, a todo instante, a todo momento. Era um sacrifício que não trazia vida. E Jesus, em Hebreus 10, capítulo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra de coisas futuras, falando de Jesus, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que dele chegam. Era sacrifício em cima de sacrifício, pecado em cima de pecado, e não era purificado os nossos pecados, mas apareceu um que se oferece. Falei: eu vou me oferecer como sacrifício vivo, e sangue de bode, de touro, não vai tirar o pecado desse povo, mas o meu sangue, ele vai lavar, ele vai remir, ele vai purificar, ele vai trazer a salvação. O meu sangue de Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Ele é o sacrifício, ele é o cumprimento da lei para mim e a tua vida. É Jesus, é o sangue de Jesus. O que mais me chama a atenção é que nessa caminhada de Jesus até a cruz, Jesus poderia ter desistido. Ele sabia que ia passar.
Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ia sofrer por causa de nós. Ele se colocou e foi para uma cruz que era minha e a de vocês. Aquela cruz não era de Jesus. Ou melhor, nada que tinha no mundo era dele. Jesus não tinha nada, só a presença de Deus. Nem a cruz era de Jesus, tudo de Jesus aqui era emprestado. Ele tinha tudo emprestado. Até aquela cruz que ele foi lá por causa de nossa vida, não era dele. Aquela cruz não pertencia a Jesus. Mas ele foi. Irmão, quer ver uma coisa? A gente tratar as coisas de Deus como as coisas viu, como uma coisa sem importância. Eu acho que nada entristece mais a Jesus quando a gente trata as coisas dele assim. A gente crava Jesus outra vez na cruz. Mas fica aí, Jesus. E ele se fez isso, se fez carne, o verbo se fez carne, e habitou entre os homens cheio de imperfeição, cheio de pecado, cheio de falha. Mas ele nos amou e ama a si mesmo, cheio de perfeição, cheio de falha, cheio de defeito, cheio de problemas, mal agradecidos. Mas ele nos ama. Ele nos ama. Jesus fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Esse caminho levava da porta ao átrio. Esse caminho levava ao Santo dos Santos, que era a verdade, era a vida, que no Santo dos Santos estava a arca da aliança de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus. E Jesus estava falando: não precisa mais sacrifício de touro, de bode, eu sou o caminho. Eu sou o único que pode levar vocês a Deus. Eu sou o único que pode levar você à presença de Deus. Eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu vou preparar lugar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Cheio de imperfeição, mas quando chegar lá, não pode estar imperfeito. Eu vou preparar lugar para vocês. E Jesus sofre todo aquele martírio na cruz do Calvário. Jesus sofre, apanha, é escarnecido, e quando ele morre, houve escuridão na terra, houve escuridão, houve um terremoto, e o véu do templo rasga de cima para baixo. O que eu falei? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém poderia entrar no Santo do Santo a não ser Jesus. Quando ele morre, o véu rasga. A morte de Jesus dá acesso direto agora ao Santo do Santo para você e para mim. Através do sacrifício de Jesus, o caminho para nosso Deus, para a glória dele, está liberado para você. O sacrifício de Jesus nos abre o caminho para o acesso direto a nosso Pai. É o sacrifício dele, é o sangue derramado dele. Hoje você não precisa estar pedindo a Maria, pastor, a ninguém, é só se ajoelhar no nome de Jesus e você tem acesso direto ao Santo dos Santos, aonde o Rei está sentado, ouvindo a sua oração
está te dando a vitória. Não despreze as coisas de Deus. Não despreze. Isso tem um preço. O que é mais importante para nós? O que é mais importante do que o sacrifício de Jesus? O que nós estamos dando prioridade à nossa vida? O que é prioridade para você? Um dia isso vai ser cobrado de mim, de todos nós. Vai ser cobrado. Cobrar de mim se eu não falar, não ensinar, e cobrado daqueles que ouvem e não obedecem. Vai ter cobrança. Aguarda. Tem muitos que pagam já aqui, ó. E tem alguns que vai ser cobrado naquele grande dia. Nós vamos ser cobrados. Nós vamos prestar conta daquilo que Deus, Ele colocou na nossa mão e a gente está desprezando. Não despreze as coisas de Deus. Não trate as coisas de Deus como coisas vil, como coisas sem proveito, sem importância. Porque, sabe por quê? O nosso Jesus, Ele deu e dá maior importância a cada um de nós. Uma vez perguntaram: o que é o homem para que o Senhor tanto estime? Quem somos nós, irmão, para que Deus amar tanta gente assim? Já paramos para pensar isso? Quem somos nós? Somos caco, como o nosso irmão presbítero Antônio diz, somos caco. Somos feitos do material mais inútil da face da terra. Vocês sabem qual é? Sabe? É o pó da terra. Serve para nada. Mas nós fomos feitos disso. Somos pó, somos barro, somos nada. Mas temos um Deus que é tudo, poderoso. E Ele pega a gente que não vale nada. A gente pensa o que nós éramos na sociedade, como nós vivíamos, cada um de nós aqui, que vida que a gente levava. E um Deus santo larga a sua glória, se veste de uma roupagem de pessoas, de homens corruptível, ingratos que nós somos ingratos. Nós, pastores, nós todos somos ingratos. E o Espírito Santo de Deus está nos chamando uma responsabilidade nessa noite. Ele está nos chamando a nos posicionar diante da responsabilidade que nós temos com Ele. Vai ser cobrado, irmão. Isso não vai ser pelo pastor, pela mulher do pastor,
pela dirigente Cibe, não vai ser cobrado não, pela nossa irmã dirigente da mocidade, não, porque nós vamos ser cobrados também por isso. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos priorizando na nossa vida, o que nós estamos colocando no lugar que deve ser única e exclusivamente de Jesus. O que nós estamos colocando? Quem está tomando o lugar de Jesus? A Bíblia fala: aonde está o seu coração, ali está seu tesouro. O Espírito Santo de Deus está nos exortando a tomar uma posição diante de Deus, a priorizar aquilo que é mais importante. Cada um sabe o que é mais importante. Eu tenho com importância ao meu Senhor, depois a minha família, mas primeiro ao meu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força e entendimento, amando a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Deus tem que ser louvado acima de tudo. Até mesmo além da nossa vida, porque nem a vida nossa pertence a nós, pertence a Ele. É a nossa vida, nós não podemos fazer o que queremos e ir para onde a gente quer. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos alguém que devemos prestar conta a Ele a todo dia. A nossa vida já não nos pertence. Quando a gente levanta a mão para Cristo, a nossa vida pertence a Ele. É dele, é para Ele, foi cantada aí para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Será ser mesmo? É para Ele todas as coisas, mas será se nós nos colocamos nessa posição? Será se nós estamos fazemos o que nós queremos, vamos para onde nós queremos? Porque nós temos um dono, eu tenho um dono, eu não vou para onde eu quero. Eu não faço o que eu quero, não faço mesmo. Às vezes eu quero fazer coisas que o Espírito Santo te falou, não faça. Não faça, porque eu tenho um dono, tem alguém que deu uma vida naquela cruz e fui comprado. A Bíblia diz que cada um de nós fomos comprado. O resgate da nossa alma, quem já leu isso? É caríssimo, e nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ele é o caminho, Ele é o caminho, a ovelha que vai no caminho direto para a da vida. Ele é a verdade, Ele é a vida. O Santo do Santo foi descoberto pelo sacrifício perfeito de Cristo. Olha só que diz Hebreus 10, 19: e tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho,
que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo sacrifício. O escritor dos Hebreus, ele fala: nós vamos agora entrar com ousadia diante do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. O velho saiu, o novo entrou. O sacrifício perfeito de Jesus está nos proporcionando a chegar diante de Deus com ousadia. O sacrifício de Jesus, Ele lava todos os nossos pecados, porque Ele é misericordioso. Ele nos ama, Ele não quer nos perder. Quando Deus exorta a sua igreja, é porque não quer que a sua igreja se perca, não quer que o pastor se perca, não quer que os jovens se percam, não quer que as irmãs se percam, não quer que o ministério se perca. E a pergunta do Espírito Santo para a igreja é: o que vocês estão priorizando na vida de vocês? Cada um sabe o que prioriza, e o Espírito Santo sabe muito mais ainda. Comece a priorizar e a respeitar mais o sacrifício de Cristo por nós. Ele merece. Hoje nós vamos estar sentados à mesa. Mesa só assenta quem é íntimo. Ninguém assenta na mesa da sua casa se ele não é íntimo de você. Só Jesus fez isso com Judas. Mesmo sabendo que ia ser traído, deixou ele sentar na mesa e lhe deu um lugar de honra, sabendo, e no final ainda chama de amigo. Então, mesa só assenta quem é íntimo. Na mesa do Senhor só assenta quem é amigo. A mesa do Senhor, o que nós vamos participar hoje, Jesus está nos convidando a sentar nessa mesa, porque Ele nos ama. Ele conhece o coração de cada um de nós, mas Ele está te convidando: senta à mesa comigo hoje. Eu te amo, eu quero você na mesa comigo. Não importa o que você fez, não importa como foi seu dia, eu só quero você na mesa. Se tem algum irmão querendo pedir um perdão a outro irmão, peça. Não precisa falar para o pastor, não, fala para Jesus. A não ser que seja um pecado moral, adultério, fornicação, aí vai ter que confessar ao pastor. Não participa da Santa Ceia, não. Mas se você se aborreceu hoje, foi comer um churrasco na casa da mamãe, comeu demais, passou mal, ou brigou com seu irmão, não precisa confessar para o pastor. Fala com Jesus, mas Ele te convida a sentar na mesa com Ele. Sabe por quê? Jesus tem a cada um de nós como, assim, pessoas especiais. Então, irmão, eu vou estar orando pela vida de cada um dos irmãos. E você vai colocar diante de Deus aquilo que está se afligindo. Mas senta na mesa, a não ser que seja pecado oculto, de adultério, fornicação, de mentira. Até mentira aí, pede perdão ao Senhor e para de mentir. Mas assenta na mesa. Se alguém está afastado do caminho do Senhor, é o momento de se reconciliar com Deus, de entrar na presença dEle. Se de coração mesmo quer se converter, quer largar, entra na presença do Senhor e senta à mesa com Ele. Deus não é aquele que espera 30, 40 anos para perdoar ninguém, não. Ele perdoa quando o coração está disposto, Ele perdoa na hora.
O homem que tem essas coisas, guarda as coisas no coração, não perdoa ninguém. Mas Deus, quando a gente chega com o coração puro, limpo diante dele, pede perdão, ele vai te perdoar na hora. Ele não vai ficar pedindo permissão a ninguém. Posso perdoar ele? Não, ele vai te perdoar. Vamos nos colocar de pé e vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor.